Começar falando desse Pedro Raul, Musetti, informação que você trouxe hoje, jogador que o Corinthians está em negociação, já passou pelo Vasco. Quando ele surgiu ali no Goiás, era o cara da janela de transferências, todo mundo queria contratar o Pedro Raul. O Vasco contratou, não foi bem no Vasco da Gama, foi embora e agora surge como opção para ser o atacante do Corinthians. Como é que está essa situação? Cara, a negociação está andando bem. Inclusive, o que fontes do Corinthians dizem é que essa demorou para vazar. Tinha outras negociações que vazaram durante, isso até eles dizem que atrapalha e tal. Nessa eles falaram, vocês descobriram tarde, as coisas estão andando legal. Então, o primeiro a publicar foi o Luiz Fabiani, né, nosso colega da Itatiaia, lá pela meia-noite, porque o jornalismo é assim, acho que era meia-noite e pouquinho. Aí hoje pela manhã a gente confirmou e trouxe, a gente traz a informação que é uma negociação por empréstimo. É um jogador que já estava em pauta no Corinthians há um tempo, era um daqueles jogadores avaliados por posição, mas o Corinthians tinha outras prioridades. Se tentou primeiro o Gabigol, depois o Borré, por último veio o oferecimento do Aboubacar, acharam caro, deixaram de lado e continuaram buscando esse centroavante que deve ser o Pedro Raul. A negociação está caminhando bem. O Corinthians entende que, a princípio, ele vem como o Gustavo Henrique, como o Mateuzinho, jogadores para compor elenco, mas que tem histórico recente de titularidade e que podem surpreender. No caso do Pedro Raul, brigar de igual para igual e com características diferentes ao Yuri Alberto, que começa a temporada com status de titular. E aí depois a gente pode falar mais, mas é também uma jogada do Corinthians no mercado que, assim, preenche uma lacuna, mas guarda investimento para outras posições. Porque o Pedro Raul vem por empréstimo, deve vir por uma graninha pela liberação, mas não é um grande investimento no mercado. Então, assim, pelo contexto, o Corinthians, que não conseguiu outros jogadores desse topo de prateleira da posição, vê o Pedro Raul como uma alternativa interessante no mercado. Ou seja, algo mais viável financeiramente, não tanto investimento, uma grana alta que você tem que gastar para poder, talvez, colocar esse dinheiro numa outra contratação também de atacante? É isso, o cenário é esse. O Corinthians está caminhando para que o Pedro Raul seja o 8º reforço, e aí quer mais 2 jogadores de ataque. O Corinthians repensa a busca por volante, que tentou vários durante a janela, o Mano começa a adaptar no próprio elenco. E tem a indefinição do Moscardo, que vai virar, talvez, entre aspas, um reforço aí do elenco, se a negociação com o PSG de fato não avançar. Então, se preencheria essa vaga na volância com o Moscardo, o Pedro Raul vira reposição para o Yuri Alberto, e o Corinthians passa a procurar meia e ponta, 1 ou 2 investimentos para fechar esse elenco, que na cabeça do Corinthians é quase que um time novo. Se vier um meia, um atacante, talvez contando o Lucas Veríssimo e sua permanência, é um time de reforço. O Corinthians entende que está começando o Paulistão um pouco aquém, porque a ideia era fechar esse elenco e deixar o Mano trabalhar, mas como o mercado está difícil, o clube entende que conseguiu um bom mercado, que as coisas estão caminhando bem, e o Pedro Raul não é um cara que, na visão do Corinthians, vai ser super decisivo, seria uma surpresa se ele decidisse o campeonato, se virasse titular rápido, mas é um cara que, para compor elenco, na visão do Corinthians, é mais interessante que o Felipe Augusto, que não conseguiu dar conta de ser o reserva do Yuri Alberto na temporada passada. Foi negociado, né, com o Bruges, da Bélgica? Exato. Deu um dinheirinho aí, 3 milhões de euros, tanto é que o Felipe Augusto não se firma, joga Romero, joga até o Giovani da base, o Renato Augusto de falso 9. Então, o Corinthians entende que o Pedro Raul, apesar de não ser o jogador que chegaria com aquele hype, com aquela expectativa toda de Gabigol, Borré, é um jogador que compõe bem o elenco e que pode talvez reeditar os bons tempos, principalmente do Goiás, onde de fato ele era, todo mundo queria ele no seu time, parecia que ele ia vingar pra caramba. No Vasco ele já começa a oscilar, termina em baixa, o Vasco consegue recuperar o dinheiro, até lucrar, e no México ele não se firma. Então o Corinthians entende que sem essa expectativa de ser o cara do time, ele possa ser importante na temporada. Ou seja, não ter aquela pressão gigantesca de ser o cara para decidir as questões sozinho. Eu estava olhando aqui os números do Pedro Raul. Pelo Goiás foram 26 gols em 50 jogos, então a média de praticamente 1 gol a cada 2. No Vasco caiu de 9 gols para 25, mas para além dos números, foi muito abaixo do que se esperava. E no Toluca, onde ele está no México, 4 gols em 19 jogos, 1 a cada 4 praticamente. 1 a cada 5, na verdade, a média praticamente do Pedro Raul como atacante do Toluca. Então, possibilidade do Corinthians contratá-lo para disputar a posição. Não é aquele cara que chega e joga, né? Totalmente para disputar, para compor elenco. Mas como o Yuri Alberto fez uma temporada irregular em 23, o Corinthians queria uma sombra, alguém a princípio que pudesse chegar até como titular, como seria o Gabigol. O Borré, que era visto como um cara que ia brigar de igual para igual com status de titular, era um cara que poderia muito bem ganhar a vaga do Yuri.
O Pedro Raul é aquele cara que, a princípio, pressiona o Yuri. Não chega para ser titular, mas se o Yuri continuar sendo irregular e o Pedro Raul fazer os seus gols, o Corinthians pode comemorar ainda mais essa contratação. E tem uma questão de característica diferente mesmo. O Yuri é aquele centroavante mais móvel, de velocidade, e o Pedro Raul é aquela referência, né? O cara tem 10 centímetros a mais, 1,82 do Yuri Alberto, 1,93 do Pedro Raul, bem melhor no cabeceio do que o Yuri. É aquele jogador que, por mais que não seja titular, tá 30 do segundo tempo, tá 0-0, 1-1, tá perdendo, é o cara que, na base do cruzamento, ele pode decidir mais que o Yuri Alberto. É uma característica que o Felipe Augusto não conseguiu desempenhar, que o Corinthians não tinha no elenco e que passa a ter se a negociação com o Pedro Raul de fato for confirmada. Você que está chegando agora com a gente, faça tal qual Marcelo Cavalcante, meu xará, está mandando saudações rubro-negras, dando boa sorte ao Mateuzinho, lateral que vai ser tema aqui da nossa live já na sequência, lateral que pertence ao Flamengo. O Ricardo está dizendo que o Ranieri não é a maior contratação, mas é a mais importante, porque precisamos de um novo Ralf. Deixe o seu voto na enquete. Até aqui está um equilíbrio bem grande entre Rodrigo Garro e Félix Torres. Qual foi a melhor contratação? E na última opção ali, mais empatados, Ranieri ou outro, qual você tem que comentar no nosso chat. Mande sua opinião e participe. E, claro, deixe o seu like. Seu like é muito importante. Primeira meta da nossa live de 250 likes, coisa tranquila. Tenho certeza que vocês vão nos ajudar a bater essa meta. Coisa básica, né? Para começar tranquilo, de boa. Tranquilo, sem forçar soltar com a galera. Para soltar a musculatura, aquecimento. Perfeito. Para soltar, para fazer aquela tranquilidade, chegar sem muita exigência. Agora, quem está exigindo contratações é o torcedor do Corinthians. O Musetti já falou que tem quase um time inteiro de reforços. A situação do Mateuzinho nesse momento, Musetti, está fechado, encaminhado, muito próximo? Como é que é? A situação do Mateuzinho é física, é de saúde mesmo. Ele chega no final da tarde, no Parque São Jorge, começa os primeiros exames hoje. O Corinthians, de fato, montou um hospital no CT, né? Nessa parceria com o Sírio-Libanês. Todos os testes podem ser feitos no próprio clube. Não precisa que o jogador vá até o hospital, que depois venha com o exame, uma resposta, enfim. O Corinthians está com toda essa estrutura no Parque São Jorge. Então, o Mateuzinho faz os exames. Se aprovado, e deve ser aprovado, porque estava treinando normalmente no Flamengo, ele vai ser o 7º reforço. O próximo que está para ser anunciado, mais encaminhado, só falta, de fato, a aprovação dos exames médicos. Empréstimo até dezembro. É também um jogador que o Corinthians vê como uma oportunidade. A ideia é que o Fagner jogue melhor por existir o Mateuzinho na concorrência, assim como o Yuri Alberto jogue melhor por causa do Pedro Raul. E para o Mateuzinho é uma oportunidade de jogar mais do que no Flamengo, porque onde lá a concorrência era ainda maior. Ele termina a temporada em baixa, depois de ter uma boa sequência. Então, me parece uma oportunidade boa para todo mundo. Para o Mateuzinho, para o Corinthians e para o Flamengo. É uma negociação que, a princípio, é simples, é um empréstimo sem opção de compra. Se o Corinthians quiser manter o Mateuzinho, vai ter que negociar do zero, como teve que fazer com o Lucas Veríssimo. Então, para o Flamengo é tranquilo, porque não precisa colocar o valor dele em baixa, porque ele não está no momento legal. E se o Mateuzinho desempenhar bem no Corinthians, tomar a vaga do Fagner, o Flamengo vai reaver o investimento no jogador, porque o Flamengo gostaria de ter negociado com ele com o Red Bull Bragantino. Veio dinheiro bom para o Flamengo. Não foi a vontade do Mateuzinho, mas o Corinthians o cativou, o projeto, enfim, animou mesmo com a concorrência do ídolo Fagner. É uma negociação que foi simples, é vista como boa para todos os lados. E o Corinthians preenche essa vaga na lateral sem precisar gastar uma vaga de estrangeiro. Essa foi uma prioridade do clube. Se for para gastar a vaga de estrangeiros, que seja no ataque, onde é mais difícil o mercado. É mais difícil encontrar um meia, um ponta driblador, do que encontrar um lateral direito na visão do Corinthians. Então o Mateuzinho preenche essa lacuna, pressiona o Fagner e deixa essa vaga e o investimento em aberto também para o ataque. Mateuzinho é formado no Londrina, depois terminou a formação dele no Flamengo, no Sub-20, até ser promovido ao profissional no Rubro Negro, jogou as últimas 4 temporadas no Flamengo, na última fez 4 assistências em 26 jogos pelo Rubro Negro. Diferente do Pedro Raul ou no mesmo nível de status assim, de não chega para chegar e jogar? É o cara que vai concorrer também por vaga? É isso, é o mesmo status do Pedro Raul e o mesmo status do Gustavo Henrique também. Porque na ideia do Corinthians de time é Lucas Veríssimo e Félix Torres, os 2 grandes investimentos da janela, e aí o Gustavo Henrique chega à frente de Caetano e Raul Gustavo para brigar por posição. O Corinthians pensa que o Fagner pode recuperar o bom futebol que já teve, sempre foi regular e fez um de 2023 de fato ruim, então entra o Mateuzinho para pressionar o Fagner para que o Fagner volte a ser o Fagner. E o Pedro Raul seria para que o Roberto volte a jogar como já jogou bem no próprio Corinthians. Então, Gustavo Henrique, Mateuzinho e Pedro Raul têm o mesmo status, que esse cara para compor elenco, mas não é aquele compor elenco de aposta, um cara que vem de um time menor do Campeonato Paulista, que vem de uma Série B, são jogadores que já tiveram seus destaques
individuais e bons destaques, estavam em grandes clubes. Então, assim, o Corinthians entende que está compondo elenco, mas com aqueles caras que vão estar na contramão ali, sabe? O cara vai estar pressionando, farol aceso, para tentar ultrapassar e ganhar essas posições. Então, assim, o Corinthians está bem satisfeito com essas oportunidades que não são grandes investimentos. Mateuzinho é empréstimo simples, arca com salários, mesma coisa do Gustavo Henrique, só que vem em definitivo, que é melhor. Foi só uma composição de direitos, o cara vem de graça. E o Pedro Raul também viria por empréstimo. Então, o Corinthians está entendendo que está compondo bem o elenco com peças que podem virar titulares sem investimentos, porque ainda está faltando essa cereja do bolo na janela do Corinthians.